Então a primeira questão que eu quero trazer aqui para a gente é quem? Quem eu sou? Eu confesso que eu levei uns 5, 6 anos com a minha terapeuta para tentar entender quem eu sou. Eu não consegui entender exatamente quem eu sou ainda. Mas, traçando um pouquinho as coisas que eu passei, pianista, eu estudei 7 anos piano clássico, até que um dia eu estava fazendo um concerto, a professora me diz, cara, se errar, tu encerra a obra. Eu estava tocando Beethoven, me esqueci da obra completamente e comecei a improvisar. E aí tomei uma vaia violenta e achei que não era para mim. Comecei a tocar guitarra, foram 12 anos de guitarra, foi interessante, tive algumas bandas, mas também não rolou paixão. Daqui a pouco comecei a trabalhar com estratégia, achei interessante, achei um processo mais bem organizado. Virei produtor musical, entrei na faculdade de Relações Públicas, achei interessante o caráter generalista da faculdade, mas eu ficava mais tempo matando aula e nos estúdios com os publicitários do que propriamente na cadeira de RP. Até que, há 10 anos atrás, eu me tornei... Eu, na verdade, montei uma empresa, acho que é diferente de ser empresário. E hoje eu me considero, se é que dá para dizer isso, um sound thinker. Mas o que é isso? Eu pensei numa derivação, na verdade, de design thinking. Porque eu trabalho há 15 anos com publicidade, fiz muitas trilhas para gente daqui, gente de fora do Brasil também. Mas chega um momento para pessoas inquietas como eu que o ciclo fecha. Tu não quer esquecer essa bagagem. Tu quer aproveitar essa bagagem, mas trazer coisas novas. E uma curiosidade, e um processo que eu sempre tive nos meus trabalhos, na verdade, eu trago para o hoje, cada vez mais é um aprendizado de saber escutar. As pessoas ouvem muito, mas se falou muito aqui de a dificuldade de saber escutar. Num briefing publicitário, por exemplo, isso é muito recorrente. Mas mesmo nós, nesse dia a dia, acaba passando despercebido a necessidade de entender o que o outro quer. E isso é tão pleno, é tão profundo, não é só um briefing, não é só um target, é entender exatamente a expectativa de um criativo que passou 2, 3 madrugadas criando aquilo, é entender a expectativa da agência com aquele cliente, é entender a expectativa daquele cliente com o seu público. Aí sim, depois que eu entendo para onde eu vou, eu me dedico a criar. Para então eu entender quais pessoas eu preciso, quais disciplinas vão fazer parte desse contexto para eu conseguir entregar algo concreto. E uma coisa que vale muito para mim, hoje, cada vez mais, com essa ferramenta de Sound Thinking, é esse viés multidisciplinar. Lidar com antropólogos, com psicólogos, com artesãos, enfim, com a parte de advogados também. A gente fez um projeto agora há pouco também envolvendo advogados, então foi muito interessante a parte de seção de direitos, ou seja, é interessante esse caráter multifacetado. E o que eu faço? Eu saio de um viés de reprodutor musical, reprodutor sonoro, e entro numa esfera de conectar marcas e pessoas através do som, de ideias e experiências sonoras. Mas como é que se faz isso? Como que na prática a gente consegue comprovar que essa ideia de sound thinking, que parece um pouco maluca, na prática ela consegue funcionar? Ano passado, um grande shopping do sul do Brasil me chamou para colocar música no mall. E eu sinceramente perguntei, para quê? Por que vocês querem colocar música no mall? E a minha surpresa é que não sei, não sabiam. Eu não sei por quê. Todas as empresas colocam música no mall e nós queremos colocar música no mall. E eu provoquei eles. Como que a gente pode transcender então esse caráter do consumo e agregar algo de valor para as pessoas através do som? Então, qual foi o processo? Escuta. Eu li um livro, e esse livro me movimentou para o que eu me tornei hoje. Do Murray Schafer, Afinação do Mundo. E ele traz esse conceito de paisagem sonora de uma forma
magnífica. Traçando um paralelo, na verdade, entre a evolução dos grandes centros e essa involução sonora. Ou seja, a gente vive cada vez mais no meio ou em torno, envolto de ruído. Para vocês terem uma noção, nesse exato momento, desde o início da apresentação, vocês estão escutando uma frequência médio-grave. Levanta a mão quem está prestando atenção nisso agora. Pode parar. E o mais interessante é que shoppings, lojas, escritórios pedem mais música. E eu pergunto, cara, mas como que funciona o ambiente de vocês? Elementos não musicais são ruído. Voz. Como que os colaboradores de vocês, clientes, colaboradores de vocês se manifestam através da voz? E música. Será que é preciso mais música? Mais som? Para apavorar um pouquinho mais vocês, eu quero mostrar a diferença entre uma faixa e outra de ruído. O ruído aqui, na verdade, ele não cresce 5 decibéis, depois mais 6 decibéis. Ele é exponencial. Então, pode tocar os 60 decibéis para mim, por favor? Ok. Agora, mais ruído um pouquinho. 4 vezes mais. Agora, 10 vezes mais ruído. O que a gente fez? A minha curiosidade era, como que funciona o ruído de fundo do shopping? Será que já não é exacerbado? O quanto ruído se provoca naquele espaço onde pessoas convivem por muito tempo às vezes, principalmente funcionários, colaboradores. Nós mapeamos, não está passando, tem que passar essa laminazinha. Nós mapeamos todo o shopping e a média de ruído encontrada foi 71 decibéis, com picos de 82,7. E o pedido inicial era, eu quero música, ou seja, eu quero botar mais som. E aí, uma curiosidade que eu tive é, imagina se eu registrasse uma imagem e botasse som nela. Então eu fiz uma imagem sonora. Eu fotografei esse local e gravei o som das 10 horas. Pode tocar o primeiro arquivo, por favor. Segura. Agora o som real do carrinho de reciclagem deles. Pode tocar, por favor. Não, pode somar. Pode deixar o primeiro arquivo. Toca o segundo. São 25 carrinhos diferentes no shopping. Esse é um deles. Essa música é proveniente dessa loja. Pode tocar? E o último arquivo é ao meio-dia. Pode voltar. Em contrapartida, o shopping tinha ambientes mais silenciosos. Só que, por exemplo, pode tocar o player do rádio, por favor. Ok? Do rádio. Uma pesquisa na Europa mostrou que esse som, ao invés de potencializar a segurança, inibe o consumo. A sensação das pessoas é que algo pode acontecer aqui. Então a minha tendência é se afastar dessa pessoa. Pode parar. Maquinário. Vê se vocês identificam esse som. Maquinário. Esse som foi gravado aqui, daqui, e aqui atrás é uma máquina pequenininha de sorvetes de uma empresa muito famosa. Não sei se posso dizer o nome aqui, mas, né, o M é o logo dela. Ok? E o mais interessante, gente, assim como vocês não estavam ouvindo aquele ruído inicial, a gente está vivendo num período de poluição sonora. Eu conversei um tempo atrás com
com alguns amigos e eu disse que se eu tenho uma meta de sustentabilidade é reduzir a poluição sonora. Talvez começando por Porto Alegre, Brasil, lá fora, sei lá. Pode passar aqui, por favor? Não, não de novo, carrinho não. Outra questão que eu estava preocupado é, num ambiente de tanto ruído, mais do que clientes que frequentam entre 30 minutos até 1 hora, 2 horas, enfim, tem as shoppers e as consumidoras frenéticas, como que colaboradores que trabalham de 6 a 8 horas, às vezes, ininterruptas nesse espaço, são impactados por essa atmosfera ruidosa? É muito interessante porque outros trabalhos que estão acontecendo, os clientes sempre focam em clientes, ou seja, consumidores, shoppers, né? Mais clientes, eu quero mais clientes, ok. Mas como a gente consegue trazer primeiro um bem-estar para os seus colaboradores, para que a partir disso eles reverberem isso para os seus clientes? E isso foi o mais interessante do projeto. Nós entrevistamos com uma fonoaudióloga todos os colaboradores que têm contato com os clientes. E eu tive uma curiosidade. Eu peguei um mapa de ruído e pedi um mapa de localização de colaboradores fixos, quiosques de estacionamento. Eu peguei essas informações e cruzei. Quando eu cruzei, eu me dei conta que essas pessoas estavam quase que exatamente embaixo de zonas ruidosas. Conversando com elas, e é muito interessante a disparidade que existe entre os manuais e o que acontece na prática. Nós somos pessoas. Então, na prática, às vezes o manual não acontece de fato. Eu estou no meio de um processo ruidoso e eu tenho que me comunicar com o cliente. Como é que eu faço? Na frente dessas pessoas, a maioria são meninas, além desse caráter ruidoso, existe um vidro de 8 milímetros sem vazão nenhuma. O que acontece é que elas me comentaram que mais do que cobrar o ticket de estacionamento, elas dão informações sobre localização de loja, promoções e eventos. Imagina o esforço dessas pessoas para se comunicar. Elas têm que repetir de 2 a 3 vezes a mesma coisa. Só que na terceira, elas estão berrando. Meu DNA desse cliente é a sofisticação. Será que uma pessoa berrando condiz com sofisticação? Transcendendo o caráter comercial e o bem-estar dessas pessoas. A síntese, na verdade, é que muitas marcas trazem esse viés de sofisticação, o aspecto visual, o caráter muito forte quanto a pilares e direcionadores. Só que o som, há uma miopia sonora. E isso acontece com todos nós. Seja no carro com a janela aberta, seja no nosso escritório, seja num supermercado, seja num shopping center. Então, qual foi o insight? Na verdade, a gente dividiu nessas 3 frentes, voz, ruído e música. Construímos manuais, mas, de novo, eu trouxe os próprios colaboradores para montar esse manual, fazendo com que essas regras fossem benéficas primeiro para eles. Construímos um projeto piloto. E a primeira pergunta é, como escolher o som certo na hora certa? A minha preocupação é como trazer bem-estar primeiro para os colaboradores e depois trazer reverberar isso para o DNA da marca junto aos clientes. Criamos moods sonoros para cada faixa de horário, identificando se eu tinha um viés de relaxing, ou seja, eu queria relaxar ou queria excitar essas pessoas. E a questão chave é o seguinte. Fundamentalmente, como a música, o som, desculpa, não está presente no mental de empresários, principalmente, a maioria dos shoppings ou de empresas no Brasil não possui acústica nenhuma. Então, imagina que a gente está num restaurante. E eu estou sóbrio, e só que tem um grupo ao lado que não está sóbrio. Essas pessoas começam a falar mais alto. Automaticamente, para eu me tornar mais inteligível com a pessoa que eu estou conversando, eu vou elevar o meu tom de voz. E assim acontece em escala. Quando eu não tenho nenhum tratamento acústico, o som
reflete sem parar e sobe. Então, eu consigo tratar os sons dos carrinhos ou os sons provenientes do shopping? Consigo. Eu consigo regular o som proveniente das lojas? Consigo. Eu consigo regular o som proveniente das pessoas? Não. Como é que eu faço isso? Trabalhamos com a auralização, cuidando do horário aqui, a auralização, o tipo de caixa correto para esse tipo de cenário, mas a sacada foi aqui. E colocamos um microfone, produzimos um software específico, para quê? 10 horas da manhã, eu tenho multipistas, eu tenho instrumentos diferentes tocando ao mesmo tempo. 11 horas o ruído sobe e, paulatinamente, o software vai retirando instrumentos que sejam conflitantes com a faixa de frequência que está acontecendo ali de ruído. Principalmente para causar mais bem-estar para as pessoas que trabalham ali. Para fechar. Eu fiz esse fechamento hoje, gente, porque eu achei palestras muito interessantes e eu estava repensando essa questão de que o meu foco é conectar marcas e pessoas através do som. Mas ao final desse projeto, estou indo para Moscou segunda-feira, porque a gente está na final de um evento super importante, o Audio Brand Awards, que vai acontecer dia 28, semana que vem. E está tendo um reconhecimento internacional, mas acho que o mais interessante foi o retorno que eu tive das pessoas que trabalham lá. E esse retorno foi tão gratificante, pessoas agradecendo, colaboradores, seguranças, que o som está mais agradável, que o ambiente está mais agradável. E eu acho que o meu grande foco, na verdade, é promover o bem através de 10 experiências sonoras. Obrigado.